Salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias e atualizações sobre contratações, jogadores que estavam a um passo de fechar com o Vasco e não virão mais para o nosso clube. Também vamos falar aqui da busca por um goleiro. O Vasco está em busca aí de um novo nome para o gol, né, para nossa meta. De acordo aí com a imprensa equatoriana, o Vasco já teria mandado uma proposta para um goleiro de seleção. Também vamos falar aqui da situação do goleiro Vanderlei, se existe a possibilidade realmente dele vir vestir a camisa do Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, só clicar aí embaixo no inscreva-se se você for novo aí no canal. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos, compartilha aí com seus amigos aí nas suas redes sociais, traz mais vascaínos aqui pro nosso canal. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, vamos falar aí da situação dos jogadores que estavam em negociações com o Vasco e que não virão mais para o nosso clube. O jogador Paulinho Boia, ontem eu até deixei uma observação no último vídeo que eu gravei aqui no canal, que o jogador não queria vir jogar no Vasco por ter a preferência em ficar no São Paulo e tentar ter mais oportunidades com o técnico, o novo técnico do São Paulo, o Crespo. Portanto, essa negociação não irá acontecer, o Paulinho Boia não será jogador do Vasco e o Vasco vai ter que pedir ao São Paulo uma compensação financeira ou talvez aí um outro jogador emprestado. Agora vamos ter que aguardar o Vasco fazer um novo pedido para o São Paulo aí para tentar fechar com outro jogador que está encostado lá no tricolor paulista. Esse jogador, na minha opinião, poderia ser o Shailon, né? Um nome que o Vasco teria se interessado também lá no início, quando começaram as negociações. Só que eu não sei se ele já fechou com um novo clube. Deixa aí nos comentários se vocês sabem se o Shailon já fechou com um novo clube. Eu vi que tinha informações que a Chapecoense queria ele. Não sei se ele fechou com a Chape, se ele estiver disponível, acho que seria um bom nome sim para o São Paulo emprestar para o Vasco. Outro jogador que vive a mesma situação de não querer vir jogar no Vasco, esse aqui por conta dos salários. Atacante Morato, né? A gente tá falando aqui, falou diariamente desse jogador que já estava a um passo de fechar com o Vasco. Pode não vir para o Vasco mais devido aí ele ficar receoso porque o Vasco não paga salário em dia e ele não gostaria de vir jogar no Vasco devido a esses problemas, né? Essa é a imagem que o Vasco passa aí, jogadores fracos, jogadores de time pequeno, jogadores que nunca ganharam nada nas suas carreiras, não querem vir vestir a camisa do Vasco por conta disso, né? Por conta da péssima imagem que o nosso clube tem no mercado. Eu sempre venho falando disso aqui nos vídeos. O Alexandre Pássaro está tentando mudar essa imagem, só que infelizmente, meu amigo, ficou manchado já há muito tempo já. Quantos anos tem que o Vasco nunca paga em dia? A gente já sabe que isso nunca acontece no Vasco, né? O Vasco sempre atrasa 2, 3 meses, nunca passa disso e sempre o Vasco vai atrasar salários. Não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro, o presidente assume o poder a todo custo, não traz investidor, promete e não cumpre, e isso vem acontecendo aí no Vasco. Esse é o retrato do Vasco. E infelizmente, cara, muitos jogadores vão desistir de querer vir jogar no Vasco, vão recusar a proposta do Vasco, até mesmo para ir jogar em time pequeno, para jogar em Cuiabá, para jogar em América Mineiro, para jogar aí em Bahia, jogar em time pequeno realmente que está na primeira divisão. De longe, não tem a mesma tradição, não tem título e não tem a mesma grandeza que o Vasco, só que o Vasco não paga. Esse é o problema, né? O jogador prefere jogar em time pequeno, lógico que receber em dia, pagar as suas dívidas, sustentar a sua família, do que vir jogar em time grande para quê? Para não receber e depois ter que sair e tem uma briga judicial. Jogador não gosta disso, cara. A gente fala aqui que jogador coloca time na justiça, mas eu acho que lá no fundo o cara não gosta disso, não prefere ter que brigar judicialmente aí por direitos. O cara quer receber ali da maneira certa, receber como eu, como você recebe aí, todo mês certinho, sem falha nenhuma. Se atrasa 2, 3 dias, a gente já falta morrer. Imagina um jogador de futebol que tem inúmeras dívidas, inúmeras contas aí, né? Jogador que quanto mais você ganha, mais você gasta, né? E jogador de futebol, obviamente, é assim. E os caras ficam 2, 3 meses sem receber. E muito por isso, o Morato não deverá ser mais jogador do Vasco aí. As negociações com o jogador já estavam bem avançadas e, infelizmente, não deverá acontecer. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação. Paulinho Boia não vem mais, o Benítez já está lá no São Paulo. Só que o Vasco agora vai ter que definir, juntamente com o São Paulo, quem será o jogador emprestado no lugar do Paulinho Boia. E também aí o atacante Morato não será mais jogador do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco também segue em busca aí de mais reforços para a equipe, né? O Vasco tenta reforçar aí todas as posições da equipe, como disse o Alexandre Pássaro, e a principal delas no momento vem sendo aí a de goleiro, né? Muitos nomes especulados,
nomes aí oferecidos diariamente ao Vasco, e surgiu aí na mídia aí equatoriana que o Vasco teria feito uma proposta pelo goleiro Domingues, que está jogando no Vélez, né, jogador da seleção do Equador, um bom goleiro, um goleiro muito alto mesmo, com certeza seria um baita goleiro se viesse para o Vasco. Jogador de Copa do Mundo, como eu falei, né? Jogou aí muitos anos na seleção do Equador, acho que ainda joga na seleção do Equador, jogou Copa de 2014 e com certeza seria um bom nome aí se viesse pro Vasco. Só que parece que o Vasco não formalizou uma proposta oficial ainda, que a imprensa equatoriana teria se equivocado, mas a gente já trouxe informações num passado aí, quando o Vasco ainda estava disputando o Brasileiro, o interesse do próprio Vasco na contratação desse goleiro, e agora volta à tona aí uma possível proposta feita pelo Vasco para contratar o goleiro Domingues do Vélez. Vamos aguardar ver se vai ter esse negócio, se o jogador vai querer vir jogar no Vasco e se realmente existiu essa proposta do Vasco, que somente o tempo dirá. Outros nomes também estão sendo vinculados ao Vasco, né? O goleiro Jean teve um nome vinculado ao Vasco devido a um vazamento que surgiu aí do que o Marcelo Cabo teria pedido o nome do goleiro aí para a diretoria do Vasco. Ele estaria tentando convencer a diretoria do Vasco a contratar o Jean. O Jean teve aqueles problemas que a gente já falou várias vezes aqui no canal. O jogador ainda pertence ao São Paulo e se viesse para o Vasco chegaria por empréstimo. Ele não irá continuar no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense contratou o nosso ex-goleiro, né, o Fernando Miguel, e ele ficará livre no mercado. Só que a assessoria aí do Marcelo Cabo desmentiu, disse que ele em momento algum indicou o goleiro à diretoria do Vasco, e a maioria também dos torcedores vascaínos não querem ver o Jean como goleiro do Vasco. Fechou as portas totalmente aí de qualquer time grande, na minha opinião, pro Jean. Eu acho que ficou bem difícil para ele conseguir tocar a carreira dele em alto nível, jogando realmente aí, mostrando a sua qualidade, porque ele é um muito bom goleiro, só que devido a essas questões pessoais aí, eu acredito que time nenhum aqui no Brasil, time grande, vai querer investir nesse goleiro, e infelizmente ele vai ter que continuar aí jogando ou em time pequeno ou até mesmo ir para fora do Brasil. Outros jogadores também estão sendo especulados aí no Vasco. A gente tinha falado aqui lá no início, quando começou aí o mercado da bola, no início de agora, depois que acabou o Campeonato Brasileiro, do interesse do Vasco no goleiro Ronaldo do Vitória. Ele está a um passo de fechar com o Palmeiras. Se fechou, não sei, mas eu acho que estava praticamente acertado com o Palmeiras e não virá mais para o Vasco. Foi um goleiro que estava sendo especulado também. Agora surgiu nomes aí, jogadores livres no mercado que a torcida vascaína gostaria de ver no Vasco, né? O goleiro Vanderlei, né? Vamos explicar melhor a situação. Vanderlei, pessoal, até o momento não recebeu nenhuma proposta do Vasco. Ele não teve nem mesmo sondagem do Vasco até o momento, não vazou absolutamente nada. Até o momento não surgiu nenhuma notícia que o Vasco foi atrás do goleiro Vanderlei. Notícia que a gente tem é que somente o Vanderlei não faz parte mais dos planos do Grêmio e ficará livre no mercado para assinar com qualquer um clube. O jogador de 37 anos, né? Para goleiro ainda ele tá na idade caminhando ainda para aposentadoria, né? Dá para jogar mais uns 2 anos ainda se ele estiver bem em alto nível, o que eu acho difícil, porque o Renato Gaúcho preferiu escalar o Paulo Vitor na final aí da Copa do Brasil do que o próprio Vanderlei, né? O Vanderlei teria perdido muito espaço no Grêmio e por isso se tornou um jogador descartável, e a ponto do Renato Gaúcho preferir ficar com o frangueiro Paulo Vitor, que ele é um frangueiro, não pega nada, esse goleiro fraquíssimo, e do que ficar com o Vanderlei. Não sei como que está aí fisicamente o goleiro, não sei como que está a atuação do goleiro. Eu confesso que não assisti a jogos do Grêmio, somente assisti a final da Copa do Brasil, e vamos ver se o Vasco vai intensificar aí talvez uma conversa com o Vanderlei, se vai fazer uma proposta para contratar um goleiro. Qualidade ele já mostrou que tem na época do Santos, era um baita goleiro, não passava absolutamente nada. Quem joga cartola sabia, né, que o Vanderlei sempre mitava aí nas rodadas, só que no futebol mesmo, lá na Vera mesmo, ele era brabo, pegava tudo, e com certeza o Santos tinha um baita goleiro, e quando ele foi pro Grêmio eu fiquei bem surpreso, porque na época que ele saiu do Santos, ele saiu porque ele não sabia jogar com os pés, e o técnico na época do Santos era o São Paulo, e não quis permanecer com o goleiro Vanderlei, que acabou saindo do time santista. E agora ele tá livre aí no mercado, vamos ver se o Vasco vai, quem sabe, fazer uma proposta aí para contratar o Vanderlei. Deixe aí nos comentários qual desses goleiros você gostaria de ver no Vasco. Você daria uma oportunidade para o Jean? Se você acha que realmente o Vasco fez proposta para esse goleiro Domingues, equatoriano, se você acha o Vanderlei um nome interessante, eu contrataria. Na minha opinião, o nome para ser goleiro do Vasco seria o Danilo Fernandes, reserva do Internacional. Na minha opinião, ele seria um bom goleiro, sim, à frente do Vasco. Um jogador ainda jovem, se não me engano, deve ter uns 30 anos. Eu acho que seria o nome ideal para ser goleiro do Vasco aí nos próximos anos e ser contratado pela diretoria. Não sei se o salário dele é muito alto, isso que pesa, né? Vamos aguardar, ver se o Vasco vai intensificar conversas mais adiantadas aí para trazer um goleiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos.